Hoje eu quero conversar com você que se esforça pra caramba, né, que está se dedicando nos estudos, mas que não tem os resultados que gostariam. Eu vou trazer 5 erros que eu já cometi, já vi vários mentorados cometer, que eu vejo que é muito comum, e eles são até óbvios de certo modo, mas que infelizmente a gente comete, né? A gente acaba esquecendo e cometendo esses erros que comprometem o seu resultado. Então meu objetivo é ser, não só trazer os erros, mas é claro, trazer as soluções também, para você poder corrigir esses erros e passar mais rápido no seu concurso. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso revolucionou a minha vida, e eu estou aqui para que o concurso revolucione a sua vida também. Indo direto ao ponto, o primeiro erro é estudar sem direção ou sem um foco de longo prazo, né? Vamos dizer assim, você está estudando para o edital da vez. Isso é muito comum, isso acontece, a maioria das pessoas começa estudando assim. Eu comecei estudando assim, né? Eu comecei estudando para concurso porque minha mãe falou que era legal estudar para concurso. E eu comecei a estudar, não tinha uma direção muito clara. Mas, pô, o primeiro concurso que eu fiz foi para agente de trânsito lá em Montes Claros, acho que é a GEMOC, não lembro o nome da agência lá. Fato é, eu não tinha ainda um foco, tudo certinho. Comecei a fazer provas, mas nos próximos, né, o tempo foi passando, eu fui ajustando esse foco, fui ajustando essa direção. Então ficou muito claro qual a área que eu queria fazer e assim eu comecei a direcionar meus estudos. Eu sugiro que você faça o mesmo. Você pode até começar estudando para o edital da vez, esses grandes editais é muito comum, né? Às vezes a pessoa começa estudando para o INSS, PF agora tem editais na praça, mas quanto mais rápido você tem que ter uma direção de longo prazo, porque senão, sabe o que vai acontecer? Né? Você já deve ter vivido isso, ou já vivenciou pessoas ao seu redor que estudam por vários anos e não passam no concurso, e muitas vezes é por isso. O que acontece? A pessoa estuda para o edital da vez e vive recomeçando. Então estuda para PF agora, compra o material para PF e estuda. Aí passou o concurso da PF, sai CNU, aí vai estudar para CNU, aí compra material para CNU, estuda para CNU. Passou CNU, aí vai para outro concurso. E assim vai. Assim, ela nunca tem tempo de se aprofundar. Fica sempre com a sensação de estagnação, de recomeço e nunca passa em nada. O pior, né? Você fica gastando dinheiro, se esforçando, estudando e não passa. Mas como que a gente pode mudar essa história? A gente pode mudar essa história da seguinte forma. A gente pode ter um conjunto de matérias que você vai estudar até dominar, né? Então, o conjunto, no final das contas, é isso que importa, né? Você tem um conjunto de... Nossa, ficou muito estranho isso aqui, né? Espera aí, vamos fazer um negocinho mais bonitinho. Hoje não tá legal, não. Então, você pode ter um conjunto de matérias... Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Aqui, ó. Agora vai ficar mais legal. Então, você pode ter um conjunto de matérias que você vai estudar até dominar, né? Então, esse conjunto, da mesma forma que você pega um conjunto de matérias na faculdade e estuda até ficar bom, que você, quando tem uma determinada profissão, domina um conjunto de técnicas, no concurso não é diferente. Você tem que dominar, precisa de tempo para dominar. Então você precisa ter um conjunto de matérias. Você pode fazer da seguinte forma: você pode fazer isso escolhendo uma área, concurso ou conjunto de matérias. Eu fiz isso anteontem numa reunião de revolucionários, né? O mentorado ele estava justamente nessa situação. Ele já tinha comprado o concurso material para o STM, tinha comprado material para o INSS e aí a gente definiu um foco para ele, definiu uma direção. Pô, agora ele sabe como ele vai estudar nos próximos meses, que sabe, né, até ele conquistar sua aprovação. Então ele já tem uma direção clara de como que vai fazer. Então eu sugiro que você faça o mesmo. Você pode fazer isso escolhendo uma área, por exemplo, área bancária, área policial, né? Você pode escolher um concurso específico. Eu tenho um mentorado, por exemplo, que está focado no concurso da ABIN, né, ou concurso de diplomata, ou magistratura, que é uma área, né? Magistratura é uma área, né? Ou então um conjunto de matérias, como eu já falei, no final das contas é isso, né? Você vai chegar em um conjunto de matérias que vai te acompanhar ao longo do tempo. Caso você tenha dúvida de como fazer isso, você pode assistir esse vídeo, como escolher o concurso certo para você. É um dos vídeos menos vistos do meu canal. E que, pô, eu acho que é sensacional, assim, ajuda muito a você justamente definir esse foco, definir um foco certo, um concurso certo. Porque eu falo concurso certo, mas uma área, você tem uma direção mais clara, tá? E claro, se você precisar de mais ajuda, né, do ponto de vista pessoal, eu posso te ajudar no Revolucionários também. Para quem não sabe, Revolucionários é onde eu converso diretamente com você, você me fala os seus problemas, eu te apronto soluções baseadas em 4 princípios, né, 4 pilares: foco, método, material e rotina, né? Isso aqui entra na parte de foco, de direção, tá? Tem um link aqui na descrição caso você queira saber mais. Mas é isso. Você tem que ter um conjunto de matérias para você estudar. Entenda, você pode entender o estudo para concurso como uma nova graduação que você está fazendo, como uma transição de carreira, tá? Então, com isso, você vai ter uma direção. Você vai acabar com essa coisa de sempre estar recomeçando, sempre recomeçando. Tá? Esse é um erro muito comum. Tem muita gente boa, gente que se esforça, e talvez seja o seu caso, ou de alguém que você conheça, que
está se esforçando nos estudos, mas não tem os resultados que gostariam, tá bom? Erro número 2, fazer o mínimo esforço e esperar o máximo retorno, né? É o famoso jeitinho brasileiro, né? Pô, se tá difícil é porque eu não achei um atalho. Deve ter um atalho, deve ser um jeito fácil de eu passar em concurso. Pô, tá demorando, mas, né? Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? Vamos lá. Primeira, ou então é isso, né? A pessoa está sempre buscando o atalho, ou então ela cria uma expectativa muito irreal, né? É o que eu brinquei aqui, né? A pessoa que nunca leu o gibi da vida, mas quer passar em poucos meses. Pô, nunca estudei, nem na escola eu estudava direito, mas eu vou começar a estudar para concurso, eu quero que em 2, 3 meses minha vida esteja resolvida. Não é assim, né, pessoal? Principalmente quando se trata de concursos de nível intermediário, de alto nível, né? Pode até acontecer em um concurso ou outro de prefeitura, um concurso com salário mais baixo, mas em geral, os concursos de nível intermediário, nível de alto nível, isso não vai acontecer. Vai exigir um esforço maior da sua parte, né? Você vai precisar de um tempo maior para dominar as matérias, né? Então, a gente tem que entender já de partida, né, que a gente tem que mudar a nossa chavinha. A gente tem que cuidado com essas expectativas, né? Outro erro muito comum é não querer abrir mão de absolutamente nada, né? As pequenas coisas. Por um lado, as pessoas que, né, defendem, você tem que abrir mão de tudo. Não é que você tem que abrir mão de tudo. É claro que dá para você ter um tempo com a sua família, que dá para você ter um tempo para se divertir, mas é claro, em menor medida. Afinal de contas, você está estudando para concurso e o tempo é curto, né? Geralmente são pouco tempo até a sua prova, e geralmente você vai ter pouco tempo durante o seu dia, principalmente se você trabalha ou tem outras responsabilidades. Então, naturalmente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Simples assim, né? Principalmente das banalidades, que a gente hoje é muito distraído, né? A gente perde muito tempo com tela. Então, essa é a primeira coisa que você tem que tirar, exterminar da tua vida, né? Rede social, essas coisas. Ou diminuir bastante o uso. Ou diminuir o uso. Ou realmente excluir. Nossa, deu engasgada aqui. Ou realmente excluir mesmo, entendeu? Porque, entenda uma coisa, a partir do momento que você sabe as matérias que você tem que estudar, você já tem ali mais ou menos uma metodologia, né? Pô, você está vendo que está funcionando, o seu trabalho é aprender matéria. Para que você está perdendo tempo? Com o Instagram, até mesmo com o YouTube, de certo modo. Você tem que reduzir esse tempo ao máximo, porque as redes sociais, elas nos tendem a deixar passivos. O que é? A gente ficar só consumindo e trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais conteúdo. Só que a gente não aplica nada e fica só ali. E para você aprender, é justamente o contrário, é um processo que você tem que estar mais ativo no processo. Você tem que se envolver com a matéria, você tem que se esforçar, um esforço cognitivo para poder se concentrar, para poder relacionar com coisas que você já sabe. E quando você fica muito tempo, ou nas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube, você se acostuma com esse ato de só assistir, ser passivo no processo, isso vai te atrapalhar nos seus estudos. Então você tem que abrir mão dessas coisas. Abrir mão que essa coisa que seria para descansar, que acaba mais cansando a sua mente e minando a sua atenção na hora de estudar, tá? Então, minha sugestão é essa, pô, já entendeu, já sabe o que tem que fazer? Foca em aprender as matérias, foca em evoluir cada vez mais. Esse tem que ser o objetivo para você passar no seu concurso, tá bom? Então, entender que o primeiro passo é se esforçar para dar o seu máximo. E como que a gente pode resolver isso? Primeiro, ter clareza de qual a finalidade do seu estudo. Por que você faz o que faz? Né? Por que você estuda? Afinal de contas. Poxa, é para ter uma vida melhor, mas o que é essa vida melhor? Você tem que tangibilizar isso, poxa, né? De repente ter aí na sua mente as coisas que você quer conquistar com o seu estudo, qual impacto aquilo vai ter na sua vida. Em geral é financeira, conforto, então nessas coisas, tangibilize isso para dar um propósito maior para o seu estudo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no dia a dia, entendeu? E tem até uma frase do Nietzsche, né? Que tem um porquê suporta qualquer como, mas você tem que saber por que você está fazendo isso, né? E acima de tudo ser um projeto seu, um projeto que você acredita de verdade. Pô, o concurso tem que ser o seu único objetivo profissional. Não dá pra você tentar conciliar com um monte de coisa. Foi assim que eu fiz, por exemplo. Pô, a partir do momento que eu comecei a dar para concurso, era só concurso. Não fiz pós-graduação. Na época eu tinha até vontade de empreender, mas não inventei de empreender também. Enfim, vai passar, vai surgir vontade de fazer várias coisas. Mas você tem que entender que, pô, você toma uma decisão e permanece naquela decisão até dar certo, até você conquistar. E quando você tem essa finalidade clara, isso faz mais sentido. Uma meta financeira também, 10 mil, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Mas por que é legal a meta financeira? Porque fica falando, com 7 mil eu consigo, de repente, morar num lugar melhor, eu consigo comprar um carro, enfim.
o que que esse dinheiro vai representar na sua vida? Entende? Você tem que ter isso claro na sua cabeça. E tem que ter meio que um filminho. Eu gostava muito de ter um filminho mesmo na minha cabeça. Eu ia estudar, eu imaginava. Eu estudando todo dia, eu fazendo uma prova bacana e meu nome na lista. Então, pô, isso dava um sentido para o estudo. Você pode ter esse filminho na sua cabeça também. Entende? Você visualizar o resultado daquele estudo, para que você está fazendo aquilo, né? E tudo isso vai dando um sentido maior para o seu dia a dia. Esse é o primeiro passo, para você conseguir sair um pouco dessa mediocridade, vamos dizer assim, né? Desse mínimo esforço e esperar o máximo retorno. Segundo, é se acostumar com o desconforto. Você tem que se acostumar com o desconforto. A gente tem que se acostumar. A gente vive numa era extremamente confortável, de um modo geral. Por mais que você ache que não, às vezes pode ser que não, às vezes pode ser que você tenha, sei lá, quando eu fazia cursinho, eu acordava de madrugada e pegava, trem lotado para ir pro cursinho todo dia. Era desconfortável? Era, mas não era tão desconfortável como a vida do meu pai, que trabalhou na roça, né, para poder. Então, vamos lá, né, pera lá, se a gente compara com outras épocas, a gente vê como é confortável a nossa vida hoje. Então, a gente tem que se acostumar um pouco com o desconforto, porque estudar é desconfortável. E também para a gente regular o nosso senso de recompensa, de certo modo, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem dois apetites, vamos dizer assim, né? A gente tem aquele apetite para as coisas difíceis, para as coisas que exigem esforço, e a gente tem aquele apetite para as coisas mais prazerosas, né? O prazer mais sensível, a comida gostosa, né? A distração na rede social. E é como se tivesse uma balança. Vamos dizer assim, a gente tem essa balança na gente. Quanto mais você foca no apetite sensível, vamos dizer assim, né? No concupiscível, que é essa coisa da rede social, né, da gula, da comida, enfim, essas coisas que são mais fáceis, o prazer mais efêmero e imediato, mais você vai ficar focado ali. Por outro lado, quanto mais você foca no desconforto, no apetite irascível, né, essa coisa de você se acostumar com coisas mais difíceis, em permanecer, em fazer, e aí a gente tem aqui exemplo do exercício físico, banho gelado, mas podem ser coisas até mais simples, né, eu vou chegar, ao invés de eu subir pelo elevador, eu vou subir pela escada, entende? Você vai se desafiando e se acostumando com as coisas mais difíceis. Você vai regulando essa balança interna de uma procura pelo prazer imediato, né? Eu paro de ficar procurando prazer em tudo e entendo que eu preciso me esforçar e procuro ter até um certo prazer nisso, né? É igual quando a pessoa se acostuma com o exercício físico e até, vai lá, treina e sente um certo prazer de fazer aquele esforço, né? E também a gente pode usar, né, as ferramentas milenares aí, né, jejum, esmola, oração, são todas ferramentas para justamente atacar essas falhas que a gente tem, essas quedas que a gente tem, né, às vezes a gente precisa entender que o sacrifício faz parte, né, a redenção só vem pelo sacrifício. Se você não abraçar essa ideia, vai ser difícil, sua vida de estudos vai ser difícil, vai ser complicado. Agora, a partir do momento que você abraça essa ideia, e aí, tem aqui a questão, né, dessas práticas, mas você pode também, por exemplo, se você tem uma religião, você pode, por exemplo, você vê o exemplo de Cristo, você vai ver que o sacrifício está ali, né? Se você meditar sobre as passagens, enfim. Então você vai buscando exemplos que te mostrem como isso é importante. E você não precisa ir muito longe também. Se você parar para pensar nas pessoas que realmente te amaram ao longo da sua vida, você vai perceber que o sacrifício estava envolvido, né? Poxa, primeira pessoa é sua mãe, né? Sua mãe se sacrificou por você, né? Ela ficou acordada para te alimentar, para trocar sua fralda, né? De repente, se você não teve a presença da sua mãe, uma outra pessoa cuidou de você e se sacrificou por você. Então a gente vê que as coisas boas, né? O amor, a redenção, vem pelo sacrifício. E o sacrifício vai fazer parte dos seus estudos também, para que coisas boas venham, né? Afinal de contas, tudo que realmente importa dá trabalho. Então, é isso. São essas práticas que você tem que colocar ao longo do seu dia, entendendo que você pode usar essas imagens também, esses exemplos familiares de sacrifício, de luta, de dedicação, para te inspirar também a entender que o máximo retorno vai vir com o máximo esforço, né? Eu vou conseguir, né, ter um resultado excelente a partir do momento que eu estiver disposto a me esforçar nesse processo e mudar essa chavinha. Porque é muito comum, né? A gente vem muito dessa escola, dessa ideia, né, de ficar na média, passar de ano e não se esforçar, né, não dar o nosso máximo. E a gente tem que se acostumar a fazer isso para poder passar no concurso. Por fim não, né? O 3, e a gente já entra agora um pouco mais na parte técnica, né? Ali eu falei um pouco mais da parte de mentalidade, né? Agora, o erro muito comum é não planejar nada nem organizar nada. Concurseiro vida louca. Senta e vamos ver o que vai dar. Não dá certo, né? Primeiro que nem senta, né? Não tem nem hora para estudar. Só vai estudar depois que já fez tudo no dia. Aí, não, eu vou estudar. O estudo é a última coisa.
né? Ou então, sentou e começa, putz, eu vou estudar português, eu vou estudar qual livro de português, né? Qual material aqui, o vídeo aula, o PDF que eu vou estudar. Hoje eu vou estudar PDF, vou resolver questões, o que eu vou fazer, né? Putz, onde estava aquele resumo? Entende? Tem que ter um planejamento mínimo, entendeu? Não dá para ser assim. Você tem que ter um tempo para planejar, uma hora de executar. Então você tem que, antes de você executar, se planejar, se organizar, pensar a sua rotina, uma organização mínima da rotina. E aqui eu não estou nem falando, pô, você tem que ser o cara. Não, mínima mesmo, é saber as horas que você vai estudar direitinho, né? Para você saber exatamente o que fazer. Então, como que a gente resolve isso? É justamente isso, o mínimo de planejamento e organização. Saber quando, onde, quais matérias estudar, ter os materiais separados. E aí tem dois vídeos. Um é esse método Lego, você pode assistir, e um outro vídeo que eu fiz recentemente também, que eu falo sobre não buscar o equilíbrio, ajuda também nisso, porque ali eu vou falar sobre como você... Eu dou o exemplo da minha rotina. Rotina minimamente organizada. Eu não sou um cara... Ó, vou ser bem honesto, eu não sou um cara assim da organização, sabe? Aquele cara do cronograma bonitinho, tudo certinho. Não. Eu tenho basicamente os blocos que eu tenho que fazer ao longo do dia, eu vou encaixando isso ao longo do dia e cumprindo o meu dever. Então, esses dois vídeos vão te ajudar. Se você está cometendo esse erro, ou você sente que o seu planejamento poderia ser um pouco melhor, sua organização poderia ser um pouco melhor, você pode ir para esses dois vídeos. Ou o método Lego, para organizar sua rotina, ou esse outro, que é o de não buscar o equilíbrio. Né? Não, eu não sei se o título não é ele, não sei se é exatamente ele, mas é uma coisa sobre equilíbrio. Foi o último vídeo que eu publiquei. Inclusive eu devo até indicar ele no final. Mas é isso. Assim, é uma maneira de você resolver esse problema de planejamento, né? O outro, e aí já é mais método de estudo, né, de fato, é a paixão pela teoria, né? É quando a pessoa fica com pressa de bater o edital, ela só quer bater o edital, só quer aprender matéria nova para cumprir o edital todo, né? Esse é um erro muito comum, porque na pressa de bater o edital você começa a esquecer do que você já estudou, você não resolve questões, muitas vezes você está estudando coisas que nem são tão importantes assim, só pelo simples fato de para você ver tudo, né? Não necessariamente não é tudo que vai ser cobrado na prova, né? Dá para a gente ter um parâmetro daquilo que tem mais probabilidade de cair, você pode fazer algumas apostas, então não é simplesmente sair correndo, né? Ou a síndrome da avestruz, né? Enfiar a cabeça e esquecer do resto. Não, né? A gente tem que estar de olho, estar atento, né? Para ter um estudo abrangente e ter a profundidade, mas de maneira estratégica. Ou então a pessoa sempre fica naquela, pô, eu sempre quero aprender um pouquinho mais. Nunca se sente preparada para fazer as questões, nunca se sente preparada para a prova. Sempre fica aquela. Eu vou te falar uma coisa, assim, já te adiantar. Você nunca vai se sentir 100% preparado. Nunca. Sempre vai faltar alguma coisinha. Cara, conhecimento é assim. Quanto mais tu estuda, mais tu vai querer estudar, ué. Normal. Entende? Só que a gente tem que entender que assim, o nosso objetivo para concurso não é se tornar o professor Pasquale, não é se tornar o doutor, não é se tornar nada disso. É acertar a questão na hora da prova, é marcar a opção certa. É isso. E às vezes, para marcar a opção certa, você tem uma vaga noção já vai dar certo. Você não precisa dominar, você precisa só saber se é de comer ou de não passar no cabelo, sabe? Tem umas questões que são assim. Agora tem outras que são mais difíceis. Só que você só vai saber disso se você resolver questões. Se você ficar só na teoria, você corre um risco absurdo de ver muito conteúdo desnecessário, ou de se aprofundar em coisas que não são necessárias e esquecer de se aprofundar em outras que seriam necessárias, entende? Então, como que a gente evita isso, né? Mas antes de ir para lá, assim, ou então, um outro erro a pessoa só estuda o que gosta, ou então o que tem dificuldade. Pô, eu tive dificuldade em raciocínio lógico, agora a pessoa só estuda raciocínio lógico. Então, eu gosto de, sei lá, de matéria que eu estudei na faculdade, agora eu vou estudar, e aí fica só estudando aquela matéria também. As duas coisas dão errado, né? Então, como que a gente faz? A gente faz basicamente o seguinte, né? É entender que o objetivo é acertar muitas questões na prova, né? Como eu já falei, né? Então, pô, é ter uma vaga noção e ir para as questões. Não fica ali muito tempo, né, na teoria, não. Pô, estudou, viu que já vai para as questões. O que é? Basicamente, qual que é a ideia aqui? O seu centro, por exemplo, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, o seu estudo basicamente é teórico, não é? Você vai pegar lá, vai ler os livros, vai escrever uma dissertação, uma tese, e é aquele trabalho teórico. Prova não é isso. Prova é questões. Então, o centro não é a teoria, o centro são as questões. Eu resolvo as questões, e são tanto as questões que você está fazendo rotineiramente no site de questões, como as questões de prova também. Isso vale para as provas também. Eu uso essas questões para direcionar o meu estudo teórico.
Então o caminho é inverso. Eu tenho uma noção da matéria e já parto para as questões, para me saber, primeiro, se o que eu estudei na teoria é realmente o que cai em prova, se eu entendi o assunto, como é que é cobrado em prova. Então, não dá para a gente, na maioria das vezes, a gente precisa fazer esse exercício. Eu tenho uma vaga noção e vou para as questões, tá certo? Então, é assim que você resolve esse problema de se apaixonar pela teoria, entendendo que você não precisa se tornar o professor Pasquale, nem um catedrático no assunto, que seu objetivo é acertar questões na hora da prova, tá bom? E o último erro, né, que é o mais comum, e todo mundo, certamente, se você não comete, você já cometeu, né, que é não revisar nada. Né? Porque a gente não tem isso, né? Não tem isso na faculdade, não tem isso na escola, isso é exclusivo de concurso, né? Você precisa estudar um monte de matéria por vários meses e se lembrar no dia da prova. E como você se lembra, você tem que revisar. Né? Ou não revisa nada, ou revisa com a periodicidade errada, deixa para revisar só no dia, né, na última semana da prova, ou com a técnica errada, só relê tudo, né? E não usa nada de recordação ativa também. Recordação ativa é importante para potencializar o seu aprendizado. Então, o resultado qual que é? É estudar e esquecer. Né? A pessoa fica sempre naquela lista, estuda, 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 esquece, estuda. Então, assim, a pessoa está se esforçando, está aprendendo, aí chega na hora da prova, vê uma questão, olha a questão e fala assim, putz, eu lembro que eu estudei isso, mas cara, qual que é a resposta mesmo? Aí não lembra, entende? Ou então, lembra, depois que já entregou a prova e saiu. Aí é pior ainda, você fala, puta, né? Então, assim, eu lembro, assim, uma das reprovações mais traumáticas que eu tive foi na CGU. Putz, eu lembro de eu corrigir a prova e olhar meus resumos e ver lá. Falar, pô, tá aqui, ó. E eu, na hora da prova, eu não lembrei. Por quê? Eu revisava, pô. Eu revisava meia boca. Entende? Então, assim, tem que ter uma revisão. E aí, um jeito simples, um jeito fácil, um jeito assim, que foi a forma... Pô, eu demorei bom tempo para alguns anos aí, mas é muito simples, é muito óbvio. É você ter um bloco de revisão diária. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Todo dia. Você já começa pela sua revisão. Ah, eu estudo 2 horas por dia, faz um bloco de 30 minutos. Eu estudo 1 hora por dia, faz um bloco de 10 minutos. Eu estudo 6 horas, faz um bloco de 1 hora, faz um bloco de acordo. Mas, pô, é muito simples. Você senta lá e revisa o seu material. Se você estiver produzindo flashcard, revisa os flashcards. Se você não estiver produzindo flashcard, estiver produzindo um material, sei lá, um mapa mental, revisa os mapas mentais. Enfim, revisa o que você produzir. E aí você pode priorizar esses materiais de acordo com as questões que você está resolvendo. Lembra das questões? As questões vão direcionar a sua revisão também. É assim que eu faço, né? Revolucionários que eu sugiro que você faça. E tem um vídeo, né? Mais um vídeo para te indicar, que é justamente Anki para concurso 5 passos, né? Que vai te ajudar a incluir ele na sua rotina. Né? Tem outros de revisão aí também que você pode buscar, que são esses 2 vídeos. Mas fato é, você tem que revisar. Tem que estar na tua rotina. Você tem que fazer isso. Né? Você tem que ter uma forma na qual você aprenda coisas novas, mas não se esqueça das antigas também. É assim que você vai evoluindo nos seus estudos e ficando cada vez melhor. Tá? E como complemento para isso aqui, que você já deu para identificar, já teve vários vídeos que eu coloquei aqui ao longo do processo, mas tem um que eu acredito que dá para você seguir aqui e que vai te ajudar a colocar isso aqui em prática ainda melhor, é justamente esse sobre o equilíbrio. A gente tem uma tendência, outro erro muito comum, é a gente tentar buscar um equilíbrio, buscar uma perfeição que não existe. A gente não vai alcançar esse equilíbrio. Não adianta. Quanto mais responsabilidades a gente tem, menos tempo, mais difícil é a gente ter uma vida equilibrada. Então, para que a gente vai perder tempo com isso? Né? Então, nesse vídeo, pare de buscar o equilíbrio, né? Encontre o caminho, acho que é o caminho verdadeiro até a sua aprovação. Assiste esse vídeo que eu vou te indicar o que realmente é importante, né? Pô, se não é o equilíbrio, então o que eu tenho que buscar? O que eu tenho que fazer para poder melhorar cada vez mais? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você, tá bom?